Deixa eu ver. Cadê os solteiros aqui? Vai chegar a sua hora. Agora o povo mais feliz da terra. Cadê os casados? Muito bom, muito bom. Olha só o que é que Deus diz a respeito do que a gente quer falar hoje aqui. Salmo 68, versículo de número 6. A Bíblia diz o seguinte. Vamos acompanhar aqui comigo. Deus faz que o solitário viva em família. Vamos repetir todo mundo junto essa parte? 1, 2, 3. Deus faz que o solitário viva em família. Agora mais forte ainda, no 3. 1, 2, 3. Deus faz. Amém. Deus é aquele que faz que o solitário viva em família. Antes de a gente orar, eu quero deixar isso bem marcado no nosso coração. Quem faz que o solitário viva em família é Deus. Deus é poderoso para dar um lar ao solitário. Algumas versões dizem que Deus dá um lar ao solitário. Casa, muita gente pode construir, porque é feita de tijolo, mas um lar de verdade, só quem pode conceder é Deus. Amém? Você crê nisso? Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado, vamos orar. Eu creio que Deus vai falar muito com a gente hoje, através dessa mensagem. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu propósito, Senhor Deus, com a família. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Obrigado, Pai, porque é o Senhor, ó Deus, quem faz que o solteiro, que o solitário habite em família. É o Senhor quem nos dá um lar e nós podemos e devemos, através dos seus princípios, ó Pai, viver algo incrível no Senhor a respeito desse assunto, Pai. Muito obrigado porque foi o Senhor quem estabeleceu esse fundamento, foi o Senhor quem trouxe e criou esse princípio para a humanidade, Pai. Por isso nós estamos aqui, abertos para a Tua palavra, e que cada mente seja levada cativa à obediência do Senhor hoje aqui, que cada coração aqui esteja aberto, flua no nosso meio, Espírito Santo fale conosco, em o nome de Jesus. Nós declaramos que não seremos mais os mesmos ao sairmos daqui nesse lugar, nessa manhã, em o nome de Jesus, porque nós cremos que a Tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida, para transformar as famílias que aqui estão, para transformar ainda mais os casamentos que aqui estão, e para trazer esperança ao coração daqueles que estão solteiros, namorando ou noivos, ó Pai. Nós temos a plena convicção do seu propósito. Por isso, Deus, fale conosco, Pai. Transforma a nossa vida um pouco mais hoje, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Senta no seu lugar. Queridos, nós estamos aqui nesse congresso, no Radicalize, e se existe algo que é extremamente importante, eu creio que a liderança foi muito guiada por Deus para tratar desse assunto no domingo pela manhã, que é o assunto de família. Tudo que nós estamos fazendo tem base na ideia de família. Quem criou o casamento foi Deus. Como assim, Leandro? Preste atenção. A Bíblia, ela começa falando de casamento em Gênesis, casamento de quem? Adão e Eva. E ela termina falando de casamento em Apocalipse, casamento entre Cristo e a igreja. Foi Deus quem celebrou o primeiro casamento. Ele coloca o homem para dormir e a partir do homem vai lá e cria a mulher. Algumas mulheres vão dizer que ele criou o homem primeiro, porque primeiro estava fazendo rascunho, para depois fazer a perfeição. Cadê você, mulherada? Vocês estão dormindo? Né? Tá bom, agora deixa. Mas também já ouvi que Deus olhou para o homem sozinho e falou assim, cara, você está feliz demais, vou acabar com sua felicidade. Aí foi lá e criou a mulher. Depois disso, o homem nunca mais foi tão feliz assim. Cadê os homens aí, gente? Mas eu gosto muito da versão que o meu pastor Márcio me ensinou. E, na verdade,
Na verdade, Deus ele não tirou um osso do calcanhar do homem para que o homem pisasse na mulher. Não, 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 não. E nem tirou um osso do crânio do homem para que a mulher governasse sobre o homem. Ele tirou o osso do lado, de perto do coração, para que pudesse ser amada por ele e ficar ao lado dele. Melhorou, não melhorou, gente? Então, casamento é algo divino e a gente precisa desse entendimento. Olha só, quando Deus chama Abraão, ele não chama só Abraão, ele chama Abraão para, através da sua família, abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus vê em Noé um homem íntegro e de caráter, Deus manda Noé construir uma arca, mas ele não coloca apenas Noé dentro dessa arca, ele manda Noé e a sua família entrarem nessa arca. Quando Deus, olha só, preste atenção, quando Deus chama Pedro para pregar para Cornélio lá no Novo Testamento, você vai ver que não está apenas Cornélio ali, ele está Cornélio e está toda a sua casa, toda a sua família. Aquele carcereiro que chegou para Paulo e falou assim: Paulo, o que é que eu tenho que fazer para eu ser salvo? O que é que ele ouviu do apóstolo Paulo? Ele ouviu o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem um negócio diferente com família, gente. E nós precisamos nos abrir para esse entendimento. Tudo isso que eu estou falando revela para a gente o valor que Deus dá à família. Que Deus dá à família. Então a gente tem que entender, a queda da humanidade aconteceu no contexto de casamento. Estava lá Adão e Eva e eles estragaram tudo, né? Eva foi ludibriada pela serpente, deu para o marido do fruto, e aí o pecado veio. Mas eu creio que também Deus traz restauração para a humanidade através do casamento, através da família. Quantos creem nisso aqui, gente? Amém? Você quer ver uma sociedade arrebentada? Acabe com a família. E é isso que estão tentando fazer com a gente. Hoje a gente tem a oportunidade de mudar isso. Literalmente, hoje, nós temos a oportunidade de mudar isso. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, defenda isso sempre, 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 sempre. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Eu só posso dar valor à minha família quando eu entendo o valor que Deus já deu à minha família. Eu só consigo valorizar aquelas mulheres lindas que você viu aqui, se eu entender o quanto Deus valoriza aquela imagem. Se eu entender o quanto Deus valoriza, se eu ficar tentando olhar para fora de mim, para tentar entender o valor da minha família, eu vou ser muito limitado. Então eu preciso ir no coração de Deus, para entender o valor que Ele dá à minha família. Então, olha só, preste atenção, olha a importância do casamento. Casamento é importante porque toda família tem início no casamento. Eu sei que é antes, né? Os solteiros estão aqui. Fique tranquilo, solteiro, você está aqui hoje, né? Não confunda estar solteiro com estar esquecido. Deus não te esqueceu, Ele está caprichando com você. A outra ali, ai, amém, amém. Né? A gente precisa desse entendimento. A Bíblia, eu já te falei, começa com o casamento, termina com o casamento. Deus celebrou o primeiro casamento. Jesus iniciou o seu ministério fazendo o quê? Um milagre numa festa de casamento. Lutero, o protagonista da revolução, da reforma protestante, a maior reforma, quando você vai estudar a fundo, você vai perceber que também foi no âmbito da família. Ele disse assim: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Fala assim, uau! Casamento é algo divino, é bênção para a gente, é bênção para a gente. Então, família e casamento foram instituídos por Deus. Tudo aquilo que foi instituído por Deus deve ser governado por Ele. Se não for governado por Ele, já está fadado ao fracasso. Você está aqui comigo nessa manhã? Amém? Então, o que eu quero compartilhar com você hoje? Tema dessa mensagem: como não fracassar na família. Como não fracassar no meu casamento? E você que está solteiro, você vai aprender muito disso. Antecipadamente. Para que você não erre. Você que já está casado, você pode viver um casamento extraordinário, maravilhoso, incrível.
a partir de hoje. E você que está com o casamento capengando, às vezes todo mundo olha para você por fora e vê um casamento legal, mas só você sabe o que você passa lá dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, existe salvação para o seu casamento, existe mão de Deus sobre a sua casa, para que as coisas sejam diferentes e sejam transformadas em um nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então, como não fracassar na minha família? Como não fracassar no casamento? Como não fracassar no relacionamento? Gente, se existe algo que muda a rota da nossa vida, são as nossas decisões. Fala comigo, decisões. E hoje eu quero compartilhar de 4 decisões que a gente precisa tomar. E que se nós tomarmos essas 4 decisões, hoje, nós vamos começar a ver mudanças na nossa vida a partir de já. Amém? Você está pronto? Dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, fica ligada. Fica ligado que você vai ouvir. Porque Deus vai mudar a sua vida. Amém? Primeira decisão que a gente precisa tomar. Nós precisamos decidir quem é que vai governar o nosso casamento. Quem é que vai governar a nossa família? Quem vai governar isso aqui? Preste atenção. Só existe um criador do casamento. Eu gosto sempre de falar isso. Não existe casamento cristão e casamento mundano, casamento santo e casamento... Não, existe um tipo de casamento, foi o casamento que Deus criou. Diabo não criou casamento nenhum. Amém, gente? Então, o que é que vai trazer a diferença entre um casamento que vai dar certo para um casamento que não dá certo? É quem governa esse casamento, é quem você traz para governar esse casamento. Se o seu casamento não for governado por Deus, ele é governado por outra coisa. Não existe casamento neutro. Ah não, meu casamento não é governado por Deus e nem por ninguém. Não. Se o seu casamento não é governado por Deus, ele já está sendo governado por outra coisa. E eu creio que a partir dessa manhã, o casamento de muitas pessoas vai viver essa restauração, onde Deus é o governo desse casamento. Quando eu e a Aline, a gente foi casar, nós tomamos uma decisão. Na verdade, algumas decisões. Graças a Deus, nós tivemos pessoas ao nosso lado que a gente pôde se espelhar. Graças a Deus, a gente fez um curso de noivos. Graças a Deus, tivemos pastores que nos ajudaram. Ainda que o plano de fundo familiar nosso não fosse dos melhores, eu vou falar dele um pouco mais para frente, mas nós tomamos algumas decisões importantes na nossa vida. E uma das decisões que nós tomamos, quando a gente estava noivo, a gente sentou e falou assim, como é que vai ser o nosso casamento? Sabe por quê, gente? A maioria dos jovens hoje em dia, e talvez você que já esteja casado também foi assim com você, a maioria dos jovens hoje em dia estão mais preocupados com uma cerimônia de casamento do que uma vida conjugal. É só você conversar com quem está prestes a casar. A pessoa fala mais da cerimônia do que da vida conjugal. E eu tenho levantado essa bandeira de que nada de errado em preparar a melhor cerimônia do mundo, mas tudo de errado em não definir como vai ser sua vida conjugal. Sim ou não? Eu celebrei um casamento ali em Niterói, onde eu fiz um casamento, gente, maravilhoso. Pensa naquele casamento assim, absurdo de incrível. Os noivos foram para uma lua de mel maravilhosa, fora do país. Voltaram de lá e no primeiro dia eles se divorciaram. Em BH tem uma casa de festa chamada Catarina, um dos mais tops de BH. O casal gastou assim umas boas centenas de milhares de reais. 3 meses o casamento durou e eles se divorciaram. O divórcio no Brasil só cresce. Nos últimos 10 anos passamos de 30 e poucos mil divórcios por ano para mais de 350 mil divórcios por ano. Por quê? Porque muita gente só está preocupada com a cerimônia de casamento, mas não está preocupada com a vida conjugal. Mas eu creio que isso aqui muda hoje em nome de Jesus.
você vai ter o melhor casamento. Cadê os solteiros aí? Levanta a mão, solteiro. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Solteiro, estado civil, você que está noivo, namorando também. Você vai ter uma cerimônia linda, do jeito que você sonhou. Glória a Deus, eu vou parar de pregar. É por isso que está solteiro. Está profetizando seu casamento. Né? Você vai ter uma cerimônia incrível, maravilhosa. Vai ter aquela cerimônia dos seus sonhos. Deus vai mandar provisão para que seja algo maravilhoso. Mas você também vai viver uma vida conjugal incrível, sabendo ser esposa, sabendo ser marido, vivendo a vontade de Deus de fato nesse casamento, em nome de Jesus. Amém? Uma decisão que eu e a Aline tomamos, e você concorde ou não, a gente já tomou, já era, né? A gente sentado numa mesa, a gente falou, mozão, como é que vai ser o nosso casamento? E aí eu falei algo assim, eu acho que uma das decisões que a gente tem que tomar é sobre quando a gente brigar. Porque eu não conheci um casal que nunca tenha brigado em algum momento, ou desentendido, ou tenha tido alguma adversidade, e por aí vai. E aí a gente decidiu, sabe o quê? Olha, a gente pode quebrar o pau aqui dentro dessa casa. Claro que a gente não vai trabalhar para isso. Nós vamos praticar as coisas que a gente aprendeu, para viver melhor, para viver o melhor possível, mas podemos até quebrar o pau nessa casa, mas a palavra divórcio, nós nunca vamos falar um para o outro aqui dentro. Nós tomamos essa decisão, gente. Tomamos essa decisão. A gente falou, não vai ter essa palavra aqui dentro. Nós estamos tomando essa decisão, agora nós vamos juntos até o fim. Quando a gente tiver um problema, nós vamos lutar para resolver o problema. Nós vamos buscar ajuda fora, nós vamos lutar para resolver. Mas nós nunca vamos achar que divórcio é uma solução para a gente. Ok? Ok, mozão, vai ser assim, amém. Né? E a gente vive isso, gente, vive isso. Então, o que é ter um casamento governado por Deus? Um casamento governado por Deus é onde a instrução bíblica divina vale mais do que a opinião das pessoas. Amém? É um lugar onde você faz as coisas do jeito de Deus e não do seu próprio jeito. Casamento governado por Deus é o lugar onde se vive uma missão e não uma curtição. Sabe por quê, gente? Eu fico bravo de ver. Tem gente que pensa que casamento é aquele lugarzinho, eu vou levantar todos os dias da minha vida, olhar para o meu marido, uau, que pedaço de melhor caminho. E o cara vai levantar e olhar para a esposa, uhul, que mulher maravilhosa! Meu irmão, você está vendo muito filme de comédia romântica, isso não é casamento. Sinto lhe informar, né? Sinto lhe informar. Tem dia que você vai acordar e vão falar assim, jogaram o príncipe fora e deixaram só o cavalo aqui. Né? Tem dia que dá vontade de acordar e se dá só uma matadinha, né? Para postar no Facebook depois assim, morreu, mas passa bem. É ou não é assim? Cadê os casados aqui, gente? Né? O que eu aprendi ao longo desses 10 anos? Que casamento é tudo, menos sentimental. É uma decisão que a gente toma. Casamento não é uma curtição. Casamento tem a ver com uma missão. Eu e a Aline, a gente tem um entendimento do propósito para o qual Deus nos chamou. E a gente está junto para construir algo. Eu gosto quando Josué Gonçalves, uma das maiores autoridades sobre família no Brasil, fala, casamento ele não vem pronto, ele se constrói. Então não adianta você casar e deixar no ponto morto, agora já estou casado, agora já era. Não! Tem que ralar, irmão. Sim ou não? Tem que ralar. Então a gente tem esse entendimento. Você acha assim, só porque eu casei na igreja e foi o pastor que fez meu casamento, está tudo abençoado. Só porque a gente viveu um namoro em santidade, agora o nosso casamento está garantido. Ei, tem gente que usa santidade como um amuleto para garantir casamento feliz. Santidade no namoro não garante casamento feliz. O outro ali virou assim, não, pastor, por que eu estou vivendo santidade então? Você está vivendo santidade não para ter um casamento feliz, você está vivendo santidade para agradar a Deus. Percebe que é mais profunda a parada? Né? Sabe por quê? Eu passo
pouco tempo, apesar de pregar muito, eu tenho um culto lá na igreja que eu que cuido, eu que prego todo domingo, 8h30 da noite. Mas apesar de pregar bastante, meu maior tempo é dentro de uma sala fazendo gabinete com pessoas. E nesses 10 anos aconselhando casais, eu já percebi muita coisa. As pessoas pensam assim, mas pastor, a gente viveu um namoro em santidade, por que está acontecendo isso no nosso casamento? Filho, é porque santidade no namoro não garante casamento saudável. Você tem que construir de propósito essa saúde no seu casamento. E a primeira decisão que tem que ser tomada é sobre quem vai governar esse casamento. Como é que eu trago Deus para governar? Quando eu pego isso aqui e decido trazer para o meu casamento, dizer, olha, o que vai reger meu casamento é essa palavra aqui, não é opinião de ninguém que vai comandar meu casamento, mas é essa palavra que vai ser praticada aqui dentro dessa casa. Assim eu trago o governo de Deus através dos princípios dele. É através dos princípios dele. Então não adianta, ai pastor, fiz tudo certinho no namoro, agora eu posso casar e jogar no ponto morto. Não! Você tem que trazer Deus para governar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando precisar de perdão, pratica o governo de Deus no seu casamento. Perdoe. Quem está aqui comigo? Amém? Então a gente tem que ter esse entendimento. Ninguém tem mais autoridade espiritual para fazer declarações de fé na sua casa do que você. Do que você. Eu decidi que meu casamento é governado por Deus. E quando a gente está passando alguma situação lá em casa, às vezes meninas ficam doentes e tal, eu me levanto em autoridade nas escrituras. Meus vizinhos devem pensar que eu sou doido lá em casa. Às vezes eles devem pensar que a gente está brigando, né? Mas às vezes eu estou em oração e eu pego e uso da palavra de Deus para exercer autoridade sobre a minha família, sobre a minha casa. Mas não é autoridade de mandar na minha esposa ou nas minhas filhas, não! É de falar, Satanás, aqui você não vai tocar. Na saúde das minhas meninas, não. Elas são consagradas a Deus. Batem em retirada em nome de Jesus. Aqui, não. Casamento governado por Deus é um casamento que você coloca a palavra de Deus à frente de tudo. Está acontecendo alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão. Meu amor, vamos orar. Vamos pedir a Deus uma orientação. Vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Quem está aqui comigo? Amém? Agora eu vejo casais, Satanás está arruaçando, fazendo festa. E os camaradas estão dentro do casamento assim, ai, pastor, Satanás está bagunçando meu casamento. Ai. Cara, se levanta. Deixa Deus governar isso aí. E você vai ver como é que vai ser a partir de hoje. Se levanta, traz Deus para governar isso. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Essa aliança entre mim e minha esposa não foi estabelecida simplesmente diante de homens, mas foi estabelecida diante de Deus e por Deus. Então Ele guerreia por mim, pela minha casa, pela minha família. Amém? Eu sou o primeiro a me levantar lá em casa contra tudo aquilo que vem contra a gente. E eu falo, opa, aqui não, aqui dentro dessa casa não. Passamos dificuldade, passamos, ok, mas não é falta de eu me levantar em fé e autoridade para declarar para essas coisas irem embora. Não, eu não vou ver Satanás sambando na minha frente e ficar choramingando pelos cantos. Eu nasci para exercer autoridade divina sobre a minha família, para proteger a minha casa, e o governo da minha casa está nas mãos de Deus e não nas mãos do inimigo. Ele não vai lograr êxito na minha casa. Na minha casa ele já é um perdedor, Deus é vencedor e quem governa a minha família é Deus. Fala comigo assim, hoje, eu decido, ainda mais, que quem vai governar minha casa é Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus vai governar minha família. Por isso, as pessoas perguntam para mim assim, Leandro, qual é seu maior sonho com relação à sua família? O que você mais quer para eles? E as pessoas às vezes esperam um tipo de resposta e eu dou outra resposta. Eles às vezes esperam sobre o que eu vou construir para eles, sobre o que eu estou construindo para as minhas filhas. E eu sempre falo que eu tenho um sonho e que talvez eu nem vá ver esse sonho sendo cumprido
Mas você vai entender o que eu vou falar. Talvez eu nem vá estar vivo para ver isso se cumprindo. Mas meu maior sonho é, entre aspas, ver meus bisnetos, netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai. Os netos acho que ainda dá para ver, né? Bisneto, vamos lá, né? Tataraneto, não dá, né? Quando eles estiverem pregando pelo Brasil, pelo mundo inteiro, subindo no púlpito e falar assim, se eu estou de pé pregando hoje, foi por causa da decisão dos meus tataravós, Leandro e Aline lá atrás, que decidiram trazer Deus para governar o casamento deles. Herança é o que você deixa para os filhos. Legado é o que você deixa nos filhos. Tem pais de família mais preocupados em deixar uma herança do que deixar um legado. Se você deixa uma herança, mas não deixa um legado, eles vão consumir a sua herança e você não fez o trabalho. Se você deixa um legado, mas não deixa uma herança, através do legado eles vão construir coisas que você nem imaginou que fosse construir. Agora, se der para deixar, pastor, tem como deixar herança e legado? Claro que tem. Se você trabalhar por isso, deixando Deus governar seu casamento hoje e tomando as decisões certas, você vai ver que sua vida vai ser completamente diferente. E a vida deles também. Amém? Segunda decisão que a gente precisa tomar. Então a primeira é, quem é que vai governar meu casamento? Quem vai governar minha família? Segunda decisão, qual das duas culturas será promovida na minha casa? Qual é a cultura que vai ser promovida na sua casa? Só tem como você promover duas culturas na sua casa. E aí você está assim, é a cultura da minha família ou a cultura da família dela? Não estou falando disso. Apesar disso existir, eu estou falando de uma cultura do eu ou a cultura do nós. Gente, a maioria dos casamentos das famílias são destruídas porque naquela casa o que vale é a cultura do eu. O egoísmo é o que a gente vive na nossa geração, fruto ou resultado aí desse tempo que a gente vive chamado de pós-modernidade. A juventude, então, vive mergulhada nesses reflexos desse tempo chamado pós-modernidade. Que é o quê? Nós temos imediatismo, consumismo, né? A gente vai num fast food, ele já é rápido e a gente reclama que está demorando. Era verdade, juventude? Né? A gente quer tudo para agora. Gente, é um desafio para nós pastores, pregarmos um evangelho de permanência, de tempo, né? De transformação contínua para uma geração imediatista. Outro reflexo da pós-modernidade, superficialidade. Olha o desafio para nós pastores, pregarmos um evangelho de profundidade para uma geração que é da superficialidade. É um grande desafio. E a gente vê isso, o reflexo disso nos relacionamentos. O cara conhece a menina agora e vai lá para o Facebook e coloca assim, em um relacionamento sério. Cadê os jovens aqui? Parece que os jovens estão mais para cá, né, hoje. Né? Aí se casam e vivem um casamento superficial. Pasmem, mas eu já atendi gente de 5, 6 anos de casado, que estava divorciando. Sabe por quê? E aí eu constatei que os dois nem se conheciam direito. Falei, que isso? Como é que vocês vivem dentro da mesma casa sem se conhecer? Né? Terrível, terrível. Então, casamento, gente, é algo que a gente precisa ter entendimento. Existe uma palavra que precisa definir o casamento para a gente. É uma palavra que a gente não gosta, mas precisa estar presente no nosso casamento, chamada abnegação. Fala comigo, abnegação. Se você quer uma chave para o seu casamento dar certo, a chave é abnegação. É encontrar sentido na abnegação no seu casamento. Preste atenção, é eu ter prazer na abnegação para ver a Aline feliz. Vou mais a fundo. É eu ter prazer em fazer alguma coisa que às vezes eu nem gostaria de fazer,
para ver a felicidade da minha esposa. É coisa para homem. Cadê? Tem homem aqui, gente? Esses caras que batem o pé e ficam, eu quero que você dê do meu jeito. Isso aí é frouxo. Caba frouxo. Homem de verdade consegue se negar para fazer a esposa feliz. Uma esposa só que deu glória a Deus, gente. Eu vou parar de pregar. Cadê as esposas aqui, gente? Né? Homem de verdade é esse homem que fala, ei, mulher, o que você está precisando? Eu estou aqui do seu lado. Tenho o meu querer, é diferente do seu, mas nesse momento eu escolho abnegar-me e eu vou suprir a sua necessidade. É fácil, gente? Claro que não! Claro que não! Estou 10 anos casado, eu sei como é que é. Tem hora que eu quero o que eu quero. É na verdade, gente. Só que eu percebi que nos momentos em que eu mais me neguei, foram os momentos que a gente mais viveu feliz. São os momentos em que a gente está mais bem. E a Aline percebeu a mesma coisa. E agora a gente fica disputando quem é que vai negar para fazer o outro feliz. Olha que coisa linda, gente. Você quer ir em qual restaurante, mozão? Não, escolhe você primeiro. Não, escolhe primeiro. Não, o seu, vai. Quero fazer a sua vontade hoje. Não, eu quero fazer a sua hoje. Né? É lindo, é lindo. Então, você precisa decidir hoje qual cultura vai ser promovida. Eu estou falando isso, mas nem sempre foi assim, gente. Eu e a Aline brigamos no primeiro dia do nosso casamento. Tem a ver com essa cultura aqui. A gente foi para o Lua de Mel, foi maravilhoso, foi algo extremamente maravilhoso. Experimentamos um avivamento celestial maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Entendedores entenderão. E a gente voltou para nossa casa. E aí, beleza, aquele dia a gente dormiu. E quando a gente acordou brigando. Eu briguei. Por quê? A Aline foi abrir a janela de casa. E ela, assim, abriu a janela assim. Eu estava dormindo, ela acordou primeiro que eu. Levantou, batendo pé no chão, pegando chinelo e tal. E ela abriu a janela assim. Pá! Aí puxou a cortina. Aí foi no banheiro, fez xixi, deu descarga. E aí eu pulei da cama e falei assim, você tá maluca, mulher? Não é assim que acorda, não! Ela virou e falou, o que eu fiz, mozão? Foi fazer café, mas bateção de panela. Eu falei assim, tá errado! Não é assim que a gente vai acordar aqui dentro dessa casa! Quando você acordar, pode acordar primeiro que eu. Mas ó, pantufa no pé. Se for fazer xixi, não dá descarga. Se for abrir janela, abre só uma gretinha pequenininha por enquanto, calma. Quem aqui é como eu, que acordar para você é um processo? Cheguei aqui e falei até para o irmão, estou dormindo ainda, estou terminando de acordar agora, né? Mas na família da Aline, ó, para você ter uma ideia, o irmão dela, é crente, ele levava uma caixa de som desse tamanho aqui, ó, para o banheiro na hora de tomar banho. E ouvia os funk dele. O vitrô do banheiro ficava sacudindo assim. Lá na casa da Aline, às vezes eu chegava lá, o irmão dela estava dormindo até tarde e tal, a mãe dela conversava com eles dormindo. Ela acordada e conversava, não sei o que lá, o menino dormindo dentro do quarto. E aí ele acordava, mãe, esse aqui, esse aqui. Eu falei, gente, que doideira. Tem gente se identificando aí, é? Então você percebe, a Aline veio de uma cultura familiar, eu vim de outra cultura familiar. Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. E aí minha mãe foi morar numa casa que era o tamanho desse tablado aqui só, pra gente. Eu, meus irmãos e minha mãe. E aí a gente, muito esforçado, trabalhava, eu acordava 4h pouca da manhã para ir trabalhar, cada um num horário, fazendo faculdade, voltando da faculdade. A gente criou o hábito de não atrapalhar um ao outro, então a gente acordava, sabe, aqui, naquele silêncio, para não incomodar o outro. Quando eu chego dentro do casamento, acordo, mas olha, pá! Aí ligava, quando o vento sopra forte. Mas que isso, gente?
Graças a Deus a gente entendeu. Quando a gente se casa, nós não estamos impondo a cultura familiar um sobre o outro. Nós estamos criando uma nova cultura familiar. Se você for lá em casa hoje em dia, você vai ficar até meio assim, peraí, essa família acorda com barulho ou é com silêncio? Não dá nem para entender. É um meio termo sobrenatural que acontece. Né? É claro que agora a gente tem filho, então, às vezes, a coisa, né, vai já no barulho, no seco, logo cedo. Mas a gente entendeu esse princípio. Então, a abnegação é algo incrível para o casamento. É algo incrível, é algo incrível. Sabe por que casamento é uma bênção, gente? Porque o casamento traz à tona o que há de pior em nós. É ou não é verdade? O casamento mostra, de fato, quem a gente é. E abrir mão da sua vontade para colocar o bem do outro à sua frente, não é algo que é instintivo, não é natural. Precisa se tornar hábito, você precisa se pegar pelo colarinho para fazer isso. Preste atenção. O que é abnegação? É ter prazer em perder sozinho para ganhar a dois. Vou repetir isso aqui. Abnegação é ter prazer em perder sozinho para ganhar a dois. Para ganhar a dois. É ter prazer de fazer algo que às vezes você nem gosta, só para agradar quem você ama. É isso que a gente precisa ter de entendimento. Qual é a cultura que você vai promover no seu casamento? A cultura do eu ou a cultura do nós? Isso que a gente precisa entender. Terceira decisão. Você precisa decidir quais necessidades serão satisfeitas. É um link com a segunda decisão. Que necessidades que serão satisfeitas aqui? As minhas próprias ou as necessidades da outra pessoa? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que muito casal é frustrado? Porque frustração em um relacionamento é indicação de necessidades não atendidas. Se a sua esposa, maridão, está frustrada, é porque você não está satisfazendo as necessidades dela. Se o seu marido, esposa, está frustrado com alguma coisa, é porque você, esposa, não está satisfazendo algumas necessidades que ele tem. Então, casamento é uma prática constante de satisfação de necessidades mútuas. De necessidades mútuas. Quem está aprendendo aqui nessa manhã? Amém? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Olha só, eu vou falar aqui de 5 necessidades do homem e 5 necessidades da mulher. E se você achar que está legal, você dá um glória a Deus e aleluia e vem comigo, tá bom? Eu vou falar a primeira necessidade do homem, depois a primeira da mulher, depois a segunda do homem, depois a segunda da mulher. Tem homem aqui, gente? Tem homem aqui, gente? Amém. Ontem eu falei, tem homem aqui? Uhul. Falei, não, uhul não, filhão. Né? Olha só, gente, necessidade do homem e da mulher. Necessidade do homem. Primeira necessidade do homem. Não está em ordem de importância, tá, gente? Mas existe uma necessidade do homem. De quê? No casamento, satisfação sexual. Amém. O homem falou amém ali, ó. Homem é progenitor, carrega semente, é por isso que o cara está sempre pronto. 3 coisas que unem um casal, gente. Não sei se você já ouviu sobre isso. A gente falava isso muito em BH com os nossos jovens. 3 coisas que unem um casal: diálogo, oração e avivamento. Os homens tinham que estar dando, é isso aí, pastor, vai, fala mais. Né? Então, casamento, e os meninos estão aqui, os mais jovens estão aqui, para eles isso, né, lá fora eles ouvem coisa pior. Casamento, sexo é algo importantíssimo para o casamento. Sexo une o casal. É verdade, olha lá, é verdade. É importante. Amém? Né? Tem casal que está aqui e fala assim, quando foi a última vez mesmo? Eu nem lembro. Vou te dar uma tarefa de casa, casal casado. Você vai sair daqui, você vai votar, você vai almoçar. Quando for lá para as 5 da tarde, ou então hoje, depois da noite, do culto da noite, você vai jogar os meninos tudo dentro de um quarto, vai trancar a porta e vai falar assim, se vira. Vá para o seu quarto, é aquele beijão no seu mozão. Do jeito que você já desaprendeu até, né? Já desaprendeu até. Fala assim, mozão, vamos relembrar os tempos antigos.
e vive pleno avivamento hoje. Estão rindo, o povo está rindo. Aleluia! Quem está aqui comigo? Olha só, gente, olha só que doideira. O que o diabo faz com a gente, com a vida de muita gente? Faz quando a gente não é casado, querer transar doidado. Ficar naquela secura, e aí muitos jovens caem nisso tudo. Aí quando chega dentro do casamento, boa noite, amor, boa noite. Né? Eu fiz uma pesquisa e aprendi que a ciência explica isso, não dá tempo agora de falar, mas nos nossos seminários sobre relacionamento, quando a gente faz com jovens, que é um sábado inteiro, a gente fala mais especificamente sobre essas coisas. O beijo de língua, sabe o beijão de língua, Duracell, beijo, aquele que quase que, né? Você sabe o que eu estou falando. Ele prepara o nosso corpo para o sexo. Então, quando está namorando, tem só beijão, hollywoodiano. E aí, quando casa, só tem selinho. Aí, o nego vem falar pra gente assim, pastor, é natural o sexo diminuir no casamento? Diminuir era para estar começando, né? Primeiro, que era para estar começando no casamento. Diminuir? Não, filhão, eu tô com 10 anos de casado, tô na minha melhor versão. Olha o maridão ali, pastor, isso aí. Você está aqui comigo? Por que não tem? Porque não está preparando, pô, né? Aí acha que tem que ser só com vontade. Que vontade, irmão? Eu aprendi uma coisa. Quando um solteiro acorda 3 horas da manhã, Deus quer falar com ele. Quando um casal acorda 3 horas da manhã, Deus não tem nada para falar com você. Quem está me entendendo hoje aqui? Tem que falar disso? Tem, porque é extremamente importante, cara. Você acha que te dá sede 3 da manhã, por quê, filhona? Né? Encosta no maridão e fala, amor, né? E vai ser feliz. Mas a gente quer esperar ter vontade. Não, a gente faz a vontade vir. Quem está aqui comigo? Necessidade da mulher. Primeira, afeição. O homem deve fazer o necessário para que as necessidades de afeto da sua mulher sejam satisfeitas. Cara, às vezes ela não quer que você fique o tempo inteiro. Não, ela só quer que você fique junto com ela muitas vezes. Amor, só fica aqui comigo. Amor, mas não tem nada para fazer aqui não. Não, só fica aqui comigo. Outra necessidade do homem, companheirismo no lazer. Descubra o que seu marido gosta e vai com ele, cara, um pouquinho. Né? Necessidade da mulher, comunicação e conversa. Cadê a mulherada aí, gente? Gente, o processo da conversa para uma mulher é mais importante do que a conclusão dela. Ela só quer que você ouça e compartilhe, fale. Eu desenvolvi uma técnica para quando não estou a fim de conversar, me forçar a conversar com minha esposa. Não, vocês não querem saber não, então eu vou continuar aqui. Ela que quer? Quer? É de brincadeira, tá, gente? Eu estou abrindo parênteses, é de brincadeira, não, né? Mas é assim, a esposa fala, mozão, eu fui lá na casa da Catiene hoje, fiz a unha. Aí você sempre pega a última parte da frase que ela falou e repete. Você vai ter uma mulher conversando com você por 1 hora. Você foi na casa da Catiene fazer unha? Aí a menina dela brincou, jogou a bola e a bola caiu e pegou e meu celular caiu no chão. O celular caiu no chão? E aí depois disso, amor, eu peguei a Anabela no colo, a Anabela não quis me obedecer. Não quis te obedecer? Às vezes eu faço isso de brincadeira lá com ela, e ela não percebe, né? A Aline não percebe, aí no meio que ela vai perceber, mano, você está brincando comigo, né? Aí funciona, tá, gente? Dá certo. O que o homem quer, gente? Necessidade do homem. Ele quer uma mulher atraente. Homem é estimulado visualmente. Então aperfeiçoe e mantenha aqueles aspectos que atraem seu marido. Se cuida! Né? Como diz o pregador Cláudio Duarte, para de dormir com aquela camisa de político, cara. Acabou, né? Enfim, nem vou falar de política, mas vamos embora. O homem, ele quer honestidade e abertura. Gente,
Essas são duas palavras que deixam homens nervosos. Por quê? Porque eles não gostam de falar. Perdão, a mulher que é honestidade e abertura. São duas palavras que deixam homens nervosos, porque eles não gostam de falar abertamente. Ser aberto e honesto significa estar disposto a compartilhar francamente o máximo que é apropriado para o nível do relacionamento. Mulher interpreta essa abertura como amor. Está entendendo? Homem, mulher, olha só, necessidade, apoio doméstico. O homem, mulher, ele precisa de um porto, de um refúgio, onde ele possa vir no final do dia encontrar paz e seriedade. Esposa, você é responsável por criar na sua casa um ambiente que faça o seu marido sentir vontade de voltar para casa. Quem está aqui comigo? Amém? Chegar em casa, abrir a porta e mulher brigando, não dá vontade do cara voltar para casa. Amém? Eu amo voltar para casa no fim do dia. Eu amo voltar para casa, porque todas as vezes que eu abro a porta da minha casa, as minhas filhas vêm correndo. Ah, papai, você chegou! A Serena gruda aqui, a Anabela vem dar um pulão aqui. Aí daqui a pouco vem minha esposa com aquele sorriso dela, meigo, lindo, vem me dar um beijo. Só isso já vale tudo. Se vai brigar, briga depois disso, mas primeiro recebe ele bem. Está entendendo isso aqui? Né? Coisa que a mulher gosta. É necessidade da mulher. Sustento financeiro. Talvez não seja para a mulher que trabalha, mas é crucial para aquela que escolheu ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando de casa. Outra coisa que o homem gosta, admiração e respeito. Homens são estimulados pela necessidade de saber que sua mulher admira e respeita. Admiração e respeito devem ser proclamados. Mulher, se você admira o seu marido em alguma coisa, você não pode ser uma admiradora secreta, você tem que falar. Tem mulher que fala para as amigas, ai, meu amor, ele é assim, ai, eu gosto dele, isso. Tudo bem, você pode falar para fora, mas fala para ele também. Fala para ele também. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa da minha família que estava querendo divorciar, e aí sentou eu e a Aline, a família, todo mundo, e eu fiquei 1h30, só eu falando, a família assistindo, e todo mundo, e a Aline lá assistindo tudo. No final, a Aline falou assim, mozão, você foi o melhor para aconselhar, eu não sei que se fosse outra pessoa, ia meter a mão nele, porque esse cara é sem vergonha, né? E a Aline falou assim, nossa, mozão, te admiro muito, porque você foi certeiro nos conselhos que você deu. Como que eu saí dali, gente? Sai dali. Yes! Eu não preciso que ninguém me admire. Se a minha esposa me admirar, já basta. Está aqui comigo? Né? Última coisa que é necessidade da mulher, comprometimento com a família. A mulher precisa saber que o marido está comprometido com a família, com o casamento. Ei, maridão, seus amigos não vêm em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é sua família, sua esposa, seus filhos. Você está aqui comigo, né? Então, lá em Niterói, eu vivo isso. Tem muita coisa, fazendo muita coisa acontecendo. Falando, opa, hoje eu vou tirar para minha família, cara. Né? E às vezes eu estou na piscina com as minhas filhas e vem uma ovelha e me liga. Pastor, eu estou passando por um problema. Me ajuda, por favor, preciso de um aconselhamento agora. Tem como você vir me aconselhar, não sei aonde. O que é que eu falo? Eu falo assim, eu não posso agora porque eu estou ocupado. Estou ocupado agora. E aí teve uma pessoa que falou, não, pastor, mas se você não vier agora, vai acabar tudo, não vai dar nada certo. Eu falei, olha só, eu não posso ir porque eu estou num compromisso. Pastor, o que você está fazendo? O que é importante? Não assim, que você não possa vir me ajudar agora. Eu estou na piscina com as minhas filhas, a pessoa endemonia do outro lado. Filho. Né? E aí, eu sei que o meu casamento não está acabando igual da pessoa por conta desses momentos. Eu já vi amigos meus viver um casamento medíocre. Por quê? Colocava a necessidade de todo mundo antes da necessidade da família. Quem está aqui comigo? Está ouvindo isso aqui? Está entendendo? Né? Então eu tenho esse entendimento. Mandei para outro pastor e o outro pastor foi lá para resolver. E eu continuei com as minhas filhas, com a minha mente tranquilaça. E no outro dia eu liguei para a pessoa aqui, você quer conversar? Vamos conversar. A gente está aqui, hoje eu estou aqui, hoje eu posso, né? Hoje eu estou aqui por dentro. Mas eu entendi isso. A minha família precisa enxergar em mim um homem comprometido com ela. Então, quando eu não fui socorrer a pessoa que estava precisando urgente, quando eu não abandonei minhas filhas para ir, o que eu estava comunicando para as minhas filhas? Filhas, vocês são mais importantes para o papai.
Vocês são mais importantes para o papai. Gente, eu amo aprender sobre criança, sobre criação de filhos. Numa outra oportunidade a gente pode falar. Mas teve um episódio com a Anabela, minha filha de 6 anos. Já estou terminando. O pessoal do louvor pode vir, teclado, só para aparecer que está acabando. Aí, constantemente, eu falo para as minhas filhas, para minha esposa, eu falo muito eu te amo para elas. Muito, muito, muito. E aí, eu peguei para a Anabela um dia, abracei ela apertado, falei, filha, papai te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto. Aí ela, também te ama, papai. E aí eu fiz uma pergunta que eu não tinha feito para ela ainda. Eu perguntei para ela assim, filha, quando eu falo que eu te amo, você acredita? Você acredita nisso, que eu te amo? Ela virou para mim, gente, aí amoleceu meu coração, rasgou meu coração. Ela falou assim, papai, isso, na hora certinha, papai. Ela virou para mim e falou assim, papai, eu já acreditei nisso desde a primeira vez que você me falou. Na hora Deus falou meu coração. Filho, é assim, é isso que eu gostaria de ouvir dos meus filhos, com relação à palavra que eu libero sobre a vida deles. Quando eu digo que vou fazer algo extraordinário, eu gostaria tanto que eles acreditassem na primeira vez que ouvissem. Por quê? Porque eu sou, assim como a primeira vez que você disse para a Anabela que a ama, você foi verdadeiro, assim como eu disse pela primeira vez na minha palavra que ia fazer algo novo e extraordinário na vida dos meus filhos, eu também estava sendo verdadeiro. Naquela hora eu parei, porque a gente estava brincando e tal, e eu falei com ela, filha, você acredita nisso? Ela virou, brincando, criança na inocência, papai, eu já acredito desde a primeira vez que você falou comigo isso. E eu, uau! Nós não podemos levar nossa vida na família, no casamento, deixar as coisas acontecendo. Nós precisamos ser intencionais na nossa casa. Quem é que vai governar a sua casa, cara? Traz Deus para esse governo. Qual é a cultura que vai ser estabelecida ali? A do nós ou a do eu? Quais as necessidades que serão satisfeitas? Quando são as minhas necessidades, impera o egoísmo. Quando são as necessidades do outro, a abnegação acontece. E quando existe a abnegação, a felicidade vem. Vai por mim, a felicidade vem. Sabe por quê? A minha maior alegria é ver minha esposa e minhas filhas felizes. Então, quando eu abro mão de algo que eu gostaria, para fazer o que elas precisam, para suprir a necessidade delas, e eu vejo que elas ficam felizes por conta disso, a felicidade delas me contagia. E faz tudo valer a pena. Última decisão que você precisa tomar é a decisão de fazer do seu casamento um lugar de deleite e não um lugar de chatice. Casamento tem que ser deleite. Deleite físico, deleite emocional e deleite espiritual. Deleite físico eu já falei. Pratique sexo. Você quer um conselho espiritual para o seu casamento? Pratique sexo. Isso liga, isso traz unidade para você. Mas não é sozinho. Não pode ser só isso. Faça de propósito o seu casamento ser um lugar de deleite emocional. O que é deleite emocional? Eclesiastes 9:9 vai dizer o seguinte: desfrute a vida com a mulher que você ama. O que é esse deleite emocional? Isso envolve a alegria de construir junto, gerar e criar os filhos, envelhecer juntos, conquistar bens materiais. Gente, quando a gente casou, eu e a Aline, a gente casou, nós ganhamos muitas coisas, mas algumas a gente não ganhou. Por exemplo, o sofá a gente não ganhou, e a gente teve que conquistar. E lá em casa, uma das coisas que a gente definiu para o nosso casamento, lá quando a gente combinou muitas coisas, foi o seguinte: nós não vamos ter coisas paliativas aqui, provisórias para a gente. Se a gente não pode ter o que a gente deseja, a gente vai
se esforçar, nós vamos lutar para conquistar aquilo que nós estamos sonhando juntos, ok? Então, a gente sonhava com um sofá, e não tem problema nenhum nisso, gente. Eu quero aquele sofá grandão que puxa, vem até a frente, a gente deita, e o sofá abraça a gente. Queria aquilo, né? E aí um casal falou para mim, rapaz, compra uns sofás aí de R$300 da Casa Bahia, e deixa lá de provisório. Eu não sei você, mas eu venho de uma família que as coisas provisórias se tornaram permanentes, então eu não queria isso para mim. Quem já passou por isso aqui, gente? Né? E aí eu falei, não, nós vamos esperar. Nós ficamos 4 anos sem sofá. E aí, gente, depois de 4 anos a gente conseguiu comprar. O sofá custava, na época ele custou R$2.400, né? Há uns 6 anos atrás. E a gente comprou o sofá chegou. Gente, aquela conquista pra gente uniu tanto a gente. Na primeira noite em que o sofá estava lá em casa, nós não dormimos na nossa cama, nós dormimos no sofá. Não dormimos no sofá. Nós juntamos, uma coisa que a gente não ganhou foi máquina de lavar. A gente juntou um dinheirinho, tá, vamos comprar uma máquina de lavar à vista. Compramos a máquina de lavar à vista. E aí quando chegou a máquina de lavar, a gente, uau, cara, isso aqui a gente conquistou junto. Você trabalhando, a gente juntou, a gente comprou junto. Gente, nós ficamos praticamente meio-dia na lavanderia lá do nosso apartamento, olhando para a máquina de lavar, e eu li o manual todinho da máquina de lavar, junto com a Aline. Falei, mozão, tem umas roupas sujas? Não tem muita não. Mas pega as boas mesmo, vamos colocar para lavar para a gente ver como é que funciona. Fui criado numa família muito limitada, minha mãe nunca teve máquina de lavar, agora que ela tem. E aí, todas essas conquistas trouxeram deleite emocional para a gente. Quem está aqui comigo, você está entendendo? Conquistar junto as coisas, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós estamos de mudança agora de uma casa para outra, lá em Niterói, e a gente está sonhando com as coisas que a gente vai colocar nessa casa, com o que a gente vai fazer nessa casa. E aí a Aline fala, ai, moço, eu fico preocupada, porque só na sala tem 3 janelas e mais um negócio de porta de vidro que vai para a área gourmet da casa, e tem que colocar essas cortinas. Ai, mozão, vamos comprar umas cortininhas mesmo daquele jeito, né? Sabe aquelas cortininhas básicas? Falei, não, mozão, Deus vai prover. Acredite, Deus vai prover. Nós vamos comprar aqueles blackout que puxa assim, que né? Faz parte, gente. Sim ou não? Nós vamos ver isso tudo. Isso traz deleite emocional pra gente. É bom. Mas não pode ser só sexo e deleite emocional. Não pode ser só deleite físico e deleite emocional. Para o seu casamento ser saudável, você precisa também de deleite espiritual. Deleite espiritual. O que é deleite espiritual? É quando passamos por alguma situação e a gente se junta e ora. Ei, nós vamos buscar Deus, porque é Ele quem governa essa casa. Nós vamos viver deleite no nosso casamento. Como? Nós vamos orar. E o que é viver deleite espiritual no casamento? É ver uma oração que vocês fizeram juntos ser respondida por Deus. Nós queríamos colocar nossa filha numa escola. Eu sou muito chato com educação. Eu prefiro tirar de outros lugares e para colocar nossas filhas numa escola boa. Minha filha estuda numa escola que é um método bem diferente, montessoriano, eu gosto e tal. E ela está lá. E era caro quando a gente chegou em Niterói. Niterói as coisas são mais caras. E aí eu falei para a Aline assim, mozão, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Humanamente falando, não dá para a gente colocar nessa escola que a gente quer, mas a gente quer. E eu creio que Deus é Deus que realiza sonhos e responde oração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, conceda para a gente provisão. Mas não pode ser só um mês, porque a mensalidade é todo mês, Deus. Provisão para que a gente consiga colocar na Bela lá nessa escola. E gente, a provisão veio de uma forma incrível, maravilhosa, que a gente fica assim, uau, Deus é poderoso e tem suprido mês a mês. E eu creio que é porque Ele governa a minha casa. Eu creio que é porque nós nos esforçamos para promover a cultura do nós.
Eu creio que por quê? Porque a gente se esforça para suprir a necessidade um do outro lá dentro de casa. Eu creio que é por quê? Que é porque nós decidimos viver deleite e não chatice no nosso casamento. E a gente tem nossas orações respondidas. E sobretudo a presença de Deus na nossa casa. A gente tem amigo no Brasil todo. Às vezes a gente chama, vai lá para casa, fica lá. Inclusive se você quiser ir em Niterói conhecer a nossa igreja, vai lá, fica lá em casa. De verdade, pode ficar lá em casa. É sério, pode ir mesmo. E aí as pessoas chegam lá em casa e falam assim, nossa cara, sua casa é um lugar tão gostoso de ficar. E eu não acredito que é porque a parede tem um papel de parede bonito. Não acredito que é porque tem um lustrezinho lá na sala. Não, eu acredito que é porque quem governa aquele lar é Deus. Eu acredito que é porque nós vivemos deleite espiritual ali dentro da nossa casa. E eu tomo essa decisão com a Aline todos os dias, de fazer minha casa ser um lugar de deleite espiritual. Preste atenção, muita coisa na sua vida vai começar a acontecer quando você tomar essas 4 decisões. E você pode tomar essas 4 decisões hoje. Quem é que vai governar seu casamento? Suas atitudes devem acompanhar essa decisão. Qual é a cultura que vai ser promovida no seu casamento? Do eu ou do nós? Do eu ou do nós? Quais as necessidades serão supridas? As minhas ou a da outra pessoa? Meu casamento vai ser um lugar de deleite ou um lugar de chatice? Você pode tomar essas decisões agora. Eu queria que você colocasse em pé. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você e com você. Se você está casado com sua esposa, está com sua esposa, seu marido aí, abraça, fica pertinho dele, dela. Eu quero orar para que seja assim no seu casamento. Eu quero orar. Feche seus olhos e ouça. E receba o que eu vou liberar sobre a sua vida. Eu tenho algo de Deus aqui para liberar sobre o seu coração. Preste atenção. Vai recebendo isso. Se isso falar com você, dá glória a Deus, diga aleluia. Fala, é assim, eu quero, eu declaro também isso. Aceite isso em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você que a sua família não é um lugar de deformação, e sim um lugar de transformação. Seu casamento é uma bênção e não uma maldição. Se tudo entrou numa normalidade que não é o que você esperava, Jesus é poderoso para trazer de volta a alegria, o deleite. Ei, entenda, você não vai sucumbir na família, você vai crescer, você vai amadurecer. Esposa, eu declaro, seu marido é um homem de Deus. Sim, entenda, enxergue ele desse jeito. Marido, a sua esposa é sim uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Enxergue ela a partir dessa ótica. Vocês não nasceram para dar errado no casamento. Você não nasceu para dar errado na família. Você não nasceu para viver uma vida aquém da que Deus desejou para você. Não, não, não. Você nasceu para dar errado nessa área da tua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida sentimental. Creia nisso e receba isso em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos no seu lugar, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o governo do Senhor seja estabelecido em cada casa aqui. Pai, a minha oração, Senhor Deus, é que o nós seja de fato promovido nessa casa, na casa dessa família, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Deus, que o marido possa olhar para a esposa e desejar satisfazer as necessidades, e decidir satisfazer as necessidades dela, melhor dizendo. Que a esposa possa olhar para o marido, Pai, e possa decidir também satisfazer as necessidades desse marido. Pai, que o sexo seja celebrado nesse casamento, Pai. Pai, que o diálogo possa acontecer nessa casa. Que as conquistas, Senhor Deus, possam fazer com que eles desfrutem emocionalmente, com que haja deleite emocional para essa casa.
Deus, em nome de Jesus, eu oro para que quando houver alguma situação que precisem de uma intervenção divina, ao invés de murmurarem, Pai, ao invés de saírem gritando para pessoas, ó Pai, eles possam se unir e orar, Pai, porque a Tua palavra afirma que onde 2 ou mais concordam sobre qualquer coisa na terra, o Senhor liga isso no céu, Pai, o Senhor concede do céu. Existe poder na oração de concordância, e há esse deleite espiritual quando as orações são respondidas, Deus. Eu declaro isso sobre essa casa. Ela não vai sucumbir, essa casa não vai cair, porque ela não está construída, ela não está planejada, ela não está estruturada sobre a areia, Pai, mas ela está muito bem fundamentada em Jesus. Isso que eu declaro sobre essa casa hoje, Deus, em o nome de Jesus. Amém, amém.